Marcos, capítulo 12. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que ela era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês me estão pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. No Evangelho de Marcos, são referidos alguns grupos que se distinguem por ideias religiosas ou políticas. Entre estes, os saduceus, uma classe sacerdotal aristocrática, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus, uma classe que defendia a aderência à lei de Moisés escrita e à tradição oral, acreditavam na ressurreição dos mortos. A doutrina defendida no Evangelho de Marcos parece muito alinhada com a dos fariseus. No entanto, Jesus é descrito como tendo os maiores desentendimentos com os fariseus, por vezes referidos como mestres da lei. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui Jesus recitou a Shema judaica, que está escrita em Deuteronômio 6, 4 e 5, que diz: Ouça, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, Yahvé o único, ama Yahvé seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo.
Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. E estás certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Esta parece ser a única vez em que Jesus e os fariseus, aqui referidos como mestres da lei, mostraram estar alinhados com alguma coisa. Mas, logo de seguida, o autor de Marcos sublinha as diferenças entre a doutrina dos mestres da lei e a sua própria doutrina, aqui referida como a doutrina de Jesus. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de David? O próprio David, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio David o chama de Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui o autor de Marcos coloca Jesus a citar Salmos 110. Yahvé disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Parece que este verso de Salmos era muito popular, frequentemente citado na literatura judaica da época. Jesus citou o verso e tentou então provar que a ideia de um Messias descendente de David seria um absurdo, advogando que David nunca iria chamar Senhor a um descendente seu. Não discutindo a validade do argumento de Jesus, segundo o texto de Marcos, obviamente, conseguimos perceber qual é a conclusão que esta personagem poderia chegar. O Messias não tem que ser descendente de David, portanto eu, um simples carpinteiro galileu, posso muito bem ser o Messias. Marcos, que foi escrito depois de 70 da Era Comum, poderia começar assim. Há muitas décadas atrás viveu o Cristo, que foi tão discreto que naquela época ninguém se apercebeu da sua existência, porque ele não era da linhagem real. Ele chamava-se Jesus, mas era praticamente um anónimo. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam-lhe grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.